Olá pessoal, tudo bem? Bom, na sexta-feira, na última aula nossa, né, que era a aula 2, nós tivemos alguns problemas técnicos e devido a isso não foi possível concluir nossa aula. E como eu tinha prometido, resolvi colocar para vocês a aula em vídeo, tá? Então vai ser rapidinho, depois a gente interage, eu volto um pouquinho no assunto para que vocês possam fazer as perguntas. Bom, eu tinha colocado no grupo que vocês já estavam em mãos com o texto 1. O texto 1 é uma abordagem mais reflexiva, falando sobre antropologia, o conceito, objeto de estudo. E assim, coloquei os slides também. Então a dica é dá uma pausa aí no vídeo e abre os slides para vocês ir acompanhando, porque eu vou acompanhar aqui pelos slides, vou falando todos os slides, tá? Para que vocês não se percam na hora de olhar o vídeo juntamente com os slides, certo? Então, introdução à antropologia, conceito, história e os seus objetivos e objeto também de estudo. Ao longo da história, o homem sempre teve esse contato com outros. Na antropologia, é muito comum utilizar esse termo outros. Outros quer dizer, faz parte de outra cultura, são outros povos. Aqueles que são diferentes da minha cultura, dos meus povos, do meu povo, né? Então, ao longo da história, o homem sempre manteve esse contato ao longo de outras culturas, para conhecer outras culturas, para comparar, para entender o mesmo fato, mesma situação, mesmo ato, mesma ação, em diferentes vertentes. Então, eu até tinha começado a comentar com vocês, a gente pode colocar até a questão, por exemplo, da morte, né? A morte, como ela é vista em diferentes culturas. Então, a gente imagina que seja tudo igual, porque a gente está habituado a ver na nossa cultura o mesmo formato, né? Tem velório, tem um caixão, e em outras culturas isso é completamente diferente. Então, quando do século XV as fronteiras do mundo se ampliaram radicalmente, esses outros, ou seja, essa outra cultura, começaram a ficar um pouco mais perto, né? Ou seja, mais presente. As pessoas, né, saíam em busca de encontrar novas riquezas e ao encontrar outras riquezas, ao explorar outras terras, encontraram também, se depararam com outros povos. E encontrar com outros povos, começou a compreender que eles não eram únicos. Quem eram essas pessoas? Eram os europeus, né, no período século XV, no pós do século XV, que saíam em busca realmente de outras riquezas. A gente já sabe, inclusive sabe da história do nosso país, né, que os primeiros chegaram aqui foram os portugueses, né, colônia europeia. Então eles chegaram aqui com um tipo de pensamento, com um tipo de cultura já muito bem definida, e quando se depararam com os habitantes daqui, que eram, né, hoje a gente denomina como índios, mas essa denominação ela veio bem depois, se assustaram. Poxa, quem são esses povos? Esses povos não são iguais a nós. Se não são iguais a nós, se não tem uma religião, se não tem uma escrita, se não é hierarquicamente dividido, politicamente dividido, como é que esse povo sobrevive? Então isso foi questionado, né, fez parte de relatos, né, a respeito dessas viagens. Contato com essa cultura europeia, né, comentando a questão da Europa, né, que foram os primeiros, que estabeleciam a cultura dos outros, dos índios no caso, fazia necessário que se pensasse sobre como cada um vivia no mundo. Assim não faltaram pensadores que se puseram a pensar a diferença entre os homens. Aí começou os problemas. Como é que eu vou escrever a respeito de outros povos sem colocá-los de uma forma que eles são inferiores a mim? Você ter essa separação, você ter essa isenção de pesquisa é muito complicado. Eu tinha até começado a comentar também com vocês. Essa isenção é o quê? Eu não colocar a minha opinião, não colocar meu ponto de vista, né, e simplesmente relatar, descrever aqueles povos. Porém, em muitos relatos você percebe que existe essa questão da comparação e de colocar os outros povos como primitivos, como inferiores, porque era totalmente diferente da cultura que eles traçavam como sendo a melhor, como sendo a superior. Então, para a antropologia, dessa forma, né, com os vários estudos, começou a se compreender que toda e qualquer cultura é coerente em si mesma, vista de forma total e a partir de seus próprios pressupostos, ou seja, não existe cultura superior e inferior, existe cultura.
Vai existir uma diversidade cultural. Isso é normal, isso vai acontecer mesmo. No nosso país, que é tão grandioso, a gente percebe isso, essa diversidade cultural muito grande, muito bem definida. Né? Você percebe cada canto, quais são as características primordiais de cada região do nosso país, cada estado do nosso país. Então, nossa cultura e sociedade não são únicas. A gente tem que definir muito bem isso. Muito menos mais verdadeiras, ou seja, todo e qualquer esquema cultural é mais um dentro de inúmeros outros, que também coabitam o mundo juntamente conosco. Vamos pensar a nível Brasil. No Brasil existe uma diversidade cultural muito grande. Existem grupamentos bem centrais, né? Bem definidos, né? Você vê a cultura goianiense muito bem definida, você vê muitas manifestações culturais. Você vai para a região norte, nordeste do país, você vê outras manifestações. Se você vai para o sul, você vai para o sudeste, e assim por diante. A gente percebe que existe uma característica primordial da cultura brasileira, né, o brasileiro em si, e existe as subculturas, ou seja, cada estado tem suas características próprias. Dentro do próprio estado existem as subdivisões e existe a contracultura. São culturas, como eu coloco aqui, que coabitam o mundo juntamente conosco. Um exemplo são os ciganos, comunidades hippies, que estão presentes na nossa cultura, estão dentro do mesmo mundo, no mesmo espaço geográfico, porém, eles possuem características muito próprias e que são muitas vezes inversas à nossa. As comunidades ciganas, principalmente, eles não casam com pessoas de fora, de outra cultura. É muito raro, mas muito raro mesmo. É coisa de novela mesmo. Porque a tendência é casar entre si, entre os próprios ali, porque para perdurar aquela cultura, perdurar a linguagem, perdurar a tradição. Então eles são uma comunidade bem fechada mesmo. Os hippies são um pouco mais abertos, mas o preconceito que as pessoas de fora têm com os hippies também, da mesma forma que tem com os ciganos, faz com que poucas pessoas se aproximem. Então acaba que o hippie atrai o próprio hippie, né? Nossa sociedade, então, não é superior a qualquer outra, seja ela uma tribo no Sudão, na África, ou uma tribo indígena no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Então, não existe nada de superior e inferior, tá? E aí, visto a partir dos quadros centrais de qualquer cultura, os homens sempre se julgam mais humanos do que os outros, mais fortes, inteligentes e sinceros do que os outros, quaisquer que sejam. A gente acredita que a nossa cultura vai ser sempre a melhor, sempre a mais verdadeira. Sempre as pessoas são mais humanas, não existe tanta violência. Quando você vê alguns relatos, algumas situações que acontecem em outros países, aí a gente imagina, nossa, o Brasil é uma maravilha. Mas o mesmo acontece com eles quando vê algum fato. Acontece aqui no Brasil. Nossa, no Brasil é uma coisa horrorosa, né? Uma cultura difícil que quem de fora acha até que o nosso país se restringe ao Rio de Janeiro. Você pode ver até nos filmes. Quando retrata o Brasil, algum filme, não mostra a capital do país, não mostra Brasília, mostra Rio de Janeiro. Tanto que muita gente acredita que o Rio de Janeiro é a capital do país. Existe até um projeto a respeito disso, viu? De voltar o Rio de Janeiro a ser a capital do país, né? Mas acredito que não vai adiante, não. Por quê? Tudo mostra só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a característica do Brasil. O carnaval, as praias, né? O povo. Então, quando se vê de fora, né? Quem é de fora, quem é de outros países, quando fala em Brasil, lembra do Rio de Janeiro. E lembra das características do Rio de Janeiro. Samba, carnaval, futebol, que tem um dos estádios mais famosos, praias e etc. Só que existe toda culturas diversificadas também em outros estados. A antropologia, então, nos ensina a nos descentrarmos de nós mesmos. O que é descentrarmos? A gente sair da nossa zona de conforto. A gente imaginar que existe um mundo lá fora. Existem outras culturas e que devem ser respeitadas acima de tudo. A diversidade cultural para demonstrar que existem diferentes maneiras, diferentes modos de viver a mesma coisa que eu estou vivendo. Do mesmo modo que eu penso a respeito de uma série de coisas, existe uma diferença nisso aí. Existe muito preconceito, principalmente com a religião afro, com a cultura afro-brasileira, né? Existe todo um preconceito em torno disso. Então, a gente descentrar de nós mesmos quer dizer você entender que existe a diversidade cultural
e que mesmo você não gostando das características dessa outra cultura, você tem que respeitar. Respeitar essas pessoas, respeitar essa outra cultura e não menosprezar ou colocar ela em grau de inferioridade em comparação com a sua. Então, quando coloca que essa descentralização, assim como de nossa própria sociedade e cultura, abrindo assim novas possibilidades e alternativas de aprendermos com os outros e de forma de nos vermos através dos outros. A gente só tem essa noção da diversidade, da diferença, quando você percebe o diferente. E o que faz essa pessoa, esse grupo, essa cultura ser diferente à minha? Quando eu comparo, quando eu relativizo, quando, como a própria antropologia coloca, relativizar, relacionar. Eu vou comparar uma com a outra, mas sem colocar uma superior à outra. Só uma comparação, mesmo fato. Eu citei a questão do velório. Em diferentes culturas é completamente, os hábitos, até no nosso Brasil é diferente. Né? Tem muita gente que tem pânico total em pensar na possibilidade de chegar um dia a não ter mais enterro, não enterrar mais ninguém no solo, de ter que ser cremado. Tem gente que tem pânico. Fala, nossa, mas cremar o corpo é como se você estivesse querendo se ver livre daquela pessoa. Né? Fica com aquela má impressão de querer se ver livre, né? Vai queimar, quer dizer, não quero nem vestígio dessa pessoa em terra. Né? E isso faz parte de outras culturas e é totalmente normal. No nosso próprio país já existe uma normalização a respeito disso e vai chegar um momento que não vai ter mais espaço para enterrar ninguém e a gente vai ter que aderir realmente a esse novo formato de enterrar, né? Não vai, na verdade, assim, nem enterro, não é o nome mais. E aí, por que, né, que essa questão do estudo da antropologia é o quê? Nós, quer dizer, o meu grupo, eu, a minha cultura, e os outros. Os outros é a outra cultura, são povos diferentes de mim. E quando eu faço isso, coloco um ao lado do outro, eu começo a perceber que existem mundos possíveis e diferentes. Então essa diferença, né, essa diferença que deve ser extremamente respeitada, que faz com que a gente reflita a respeito dos nossos próprios comportamentos, aprendamos com esses novos comportamentos também. Por que não a gente aprender aquilo de bom, abstrair aquilo de bom? O Brasil é um país repleto de influências externas, né? Uma das mais pesadas, uma das influências mais pesadas é a influência norte-americana. Seja na linguagem, nos termos que se utiliza, quanto mais a gente está vendo aqui a inserção de termos em inglês no nosso dia a dia. Né, o pessoal, vocês estão numa área né, ligada a organizações, então você vê o tempo todo expressões em inglês. Isso é o que é uma influência externa. Então, isso vai mudando, isso vai sendo moldado, a nossa própria cultura vai sendo modificada também, alterada, né, vai sendo algumas vezes modernizada, outras não. Então, a gente tem que compreender diferentes mundos, diferentes povos. A diferença ela tem que ser primordialmente respeitada. Então, acima de tudo, existe o respeito. Bom, aqui a gente finalizar né, esse conteúdo, essa primeira parte aqui que ficaria a respeito da aula 2, era até esse último slide, né, o nós e outros diferentes mundos possíveis. E aí, na próxima aula, que será na próxima sexta-feira, a gente dá continuidade a essa parte. E, se tiver alguma dúvida, anotem, que aí na próxima aula eu converso com vocês novamente, tá bom? E espero que dê tudo certo na próxima sexta-feira, né? Grande abraço a todos e até a próxima.